esteja passando por isso, ou pouco tempo que você passou por isso. Queridos, o nome dessa mensagem que eu quero dar, ela foi uma mensagem encomendada, aleluia, é o propósito do deserto. Se você gosta de anotar, vou dar algumas referências bíblicas aqui, senão você, como meu filho mais velho, diz que tem que prestar atenção na aula. Então, presta atenção na aula, naquilo que Deus quer falar com você, o Espírito Santo, através do vaso que está aqui, mas deixa o Espírito Santo construir algo em você, queridos, porque a palavra, ela precisa ser vivificada pelo Espírito Santo. Eu vou provocar você de vez em quando para você falar um amém, ok? A palavra é vivificada pelo Espírito Santo, amém, igreja? Então, deixa o Espírito Santo mover. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, se eu não me engano, Jesus ele se aproxima do tanque e o homem ele é perguntado por Jesus mesmo, você quer ser curado? Ele diz, eu quero, mas toda vez que eu tento entrar no tanque, o anjo já passou, já mexeu na água e já entrou alguém antes de mim, já foi curado e eu fico para fora. E a água é a água da palavra. Quando Deus mexe a água da palavra dentro do nosso coração, Ele traz cura. Você pode dizer amém para isso? Então, aquele homem não percebeu que ele falava com Jesus, mas a Bíblia, a própria vida de Cristo, deixa registrado esse princípio. E, por fim, graças a Deus, ele recebeu aquele milagre através do próprio Cristo que estava ao lado dele. Essa mensagem, o propósito do deserto, nasceu exatamente de um dia em que eu estava caminhando. E eu conto para vocês com o coração muito aberto, sincero. Quando nós saímos do Brasil, muita gente falou, vocês vão na States America, né? Aí a gente, amém, Deus mandou, né? Quando a gente tomou a decisão, nós nem sabíamos que viríamos para cá. Quando nós tomamos a decisão, foi porque Deus disse claramente, o tempo de vocês aqui em Curitiba, no Paraná, terminou. Nós trabalhamos, como eu disse, 14 anos, junto com meu irmão e pastor Luciano Subirá. E Deus deixou claro que o tempo tinha terminado. E é importante a gente entender que Deus tem ciclos na nossa vida. Ciclo para nos ensinar, ciclos. A escola tem um ciclo, você tem um certo número de anos para você estudar. Às vezes você entende que um certo negócio que você está fazendo está fechando um ciclo. Às vezes a gente entende que Deus trouxe gente nova para cá, pastor? Para um ciclo novo. Então a gente tem que entender que Deus trabalha com ciclos, e com fases. E nós entendemos que era tempo de sair, e depois Deus deixou claro que era para nós virmos para cá. Pois nesses primeiros meses é tudo muito novo, a gente vai tentando se adaptar, apesar de já ter vindo várias vezes aqui passear, ter uma noção da língua, não dominar completamente. A gente começou a se adaptar. Eu saía deixar a minha filha Samara no ônibus ali da escola, perto de casa, eu saía fazer minha caminhada, e muitas vezes ainda faço. Eu faço meu devocional, vou ouvindo uma canção, vou tentando entender o que aquele autor teve de revelação na canção, eu vou falando com Deus, e um dia eu estou ali emocionado, irmãos, Eu creio que a gente precisa manter a nossa capacidade de chorar diante de Deus. Você pode dizer amém para isso? A gente precisa, irmão. Se você já não chora há algum tempo, para pensar a razão sobre isso. Porque o homem também chora, amém, homens? Meia dúzia chora aqui, o resto não. Deixa eu contar uma coisa para você. Você pode não chorar no rosto, mas tem lágrima que fica no coração. Então você chora de qualquer maneira, tá bom? Mas a gente precisa, muitas vezes, mostrar isso, e com Deus fica mais fácil, porque Ele não nos reprime, Ele não fica analisando a gente, mas estava lá eu, 1,80 m, 100 quilos, andando pela rua e chorando. Chorando, assim, lágrimas, tentando entender o que Deus estava fazendo na nossa vida, especialmente na minha vida como cabeça do lar, como aquele que dirige a família, e eu perguntando, Deus, por que você me trouxe para cá? E o Espírito Santo me disse, eu trouxe você para o deserto. E eu acho que não é a resposta que nenhum aqui gostaria de ouvir, a não ser que no final da mensagem eu tenha contribuído para mudar o seu pensamento. Porque a partir daquele dia, eu comecei a enxergar nas Escrituras o propósito do deserto. E eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração, e falando de deserto, quando a gente pensa no deserto mais comum que vem à sua mente, que é aquele lugar cheio de areia, cheio de grãos, com pouca ou quase nenhuma vida. E daquele dia em diante eu fui buscar nas Escrituras, porque o Espírito Santo tinha falado ao meu coração, eu trouxe você para um tempo de deserto. E eu comecei a entender. Eu, por exemplo, falando já de meio da natureza, eu já vi vários desertos. Eu creio que aqui muita gente já viu deserto também. Eu já vi deserto de cima, do avião,
mas tem um deserto especial que eu pisei quando a gente fez uma viagem missionária para a Índia. Nós paramos em Dubai, aleluia, a gente merece também um descanso, um lazer, glória a Jesus. Né? Mas foi na volta, né, irmão? Porque primeiro o trabalho, depois o lazer. A gente, quando voltou, a gente fez um passeio, a gente entrou pelo deserto, foi onde eu vi mais claro o que é um deserto, mas era um tour dirigido, né? Não dava um medinho assim, mas eu não tinha a menor ideia do tamanho daquele deserto, se bem que os Emirados Árabes ficam exatamente, né, no meio desse deserto. A gente também teve a oportunidade de fazer outras viagens, e uma delas também missionária em vários países da África, eu e minha esposa, e teve uma certa viagem que a gente tinha que sair de um país e ir para o outro, perto na fronteira, mas era uma região desértica também, e furou o pneu do ônibus, irmão. Então, você imagina, você está num lugar que você não conhece nada, e, de repente, a máquina para e te deixa ali, você fica pensando se você vai sair daquela. Existem vários desertos, né, pelo mundo, existe na América do Sul, na América do Norte, existe na África, na Ásia. E eu quero usar esse exemplo geográfico, porque eu creio que Deus deixou esse exemplo no globo para que a gente possa pensar no que realmente Deus quer nos ensinar acerca disso. É interessante que deserto nem sempre, na definição científica, ele vai ser só areia e sequidão. Qualquer lugar onde a vida não cresça, onde há dificuldade da vida se manter, é um lugar que a ciência chama de deserto. Então, tem deserto no Brasil, tem deserto no Chile, tem deserto em toda a Terra. E, segundo a pesquisa que eu fiz, cerca de 20% da Terra é feita de deserto. Então, querido, se você sair a pé, com a sua bicicleta, com a sua moto, com o seu carro, do jeito que você quiser, e você der uma volta no globo, pelo menos em 2 direções, você vai encontrar um monte de deserto. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Então, queridos, eu quero hoje estabelecer aquilo que Deus falou no meu coração para você, porque desertos também fala de tempos difíceis. A gente usa essa frase, é bem evangélica, né? Estou passando um deserto. E às vezes não é nada, mas o irmão acha que é um deserto. Às vezes o deserto do outro é comprido, é largo, é profundo, é alto, né? E a gente entra na nossa comiseração. Eu entendi que essa palavra vinha de encontro realmente a esse mês, e um tema muito interessante, né, sobre a gente não reclamar. Porque você vai perceber, queridos, que Deus vai punir o seu povo porque eles reclamavam. E eles estavam no deserto. Esse não é exatamente o tema da mensagem, falar sobre a murmuração do povo, mas você já sabe disso. E o que reteve eles no deserto, que fez muita gente não sair do deserto, foi exatamente a reclamação e a murmuração. Então você pega o tema de todo mês, junta com o tema de hoje, que é o propósito do deserto, e tira uma lição para a sua vida. Então, querido, na Bíblia, Deus estabelece o deserto como figura de provação e aprovação. O desejo do meu coração é que hoje você mude os seus olhos a respeito do deserto, porque se a gente parar para pensar hoje, naturalmente, a gente não quer passar pelo deserto, de forma alguma. A gente quer o conforto, a gente quer a comodidade, a gente quer tudo de bom, mas mesmo onde é tudo de bom, Deus pode trazer esse tempo sobre as nossas vidas. Eu jamais imaginar na minha vida, saindo de um país, indo para um país melhor, começar a viver em várias áreas melhor, Deus iria ter me trazido, não só a mim, mas eu creio que a minha família, para um deserto. E então Deus estabelece, né, o deserto como figura de provação e aprovação. É interessante que o deserto ele pode estar do lado do paraíso. Né? Se você olhar, inclusive, fisicamente, onde nós entendemos, acreditamos que Deus plantou um jardim do Éden físico e não apenas espiritual, você vai estar cercado de deserto. Se você pegar a história de Israel, você vai perceber também que eles saíram rapidamente, né, de um lugar que era bom, foram para o deserto e depois Deus tinha uma proposta para levar eles para um lugar bom. Então o deserto, queridos, ele está em toda parte, mas o deserto ele deve ser uma transição, uma passagem, e não algo definitivo nas nossas vidas. Amém, queridos? É um período.
A gente precisa olhar para o deserto como algo que vai acontecer, e vai ter começo, meio e fim, e a nossa resposta, a nossa correspondência, a maneira como a gente lida com o deserto vai determinar algumas coisas que vão ou não acontecer na nossa vida. Então, o deserto, ele é transição, ele é passagem. Essa é a proposta de Deus. Porque no deserto ele vai tratar algumas coisas nas nossas vidas. É no deserto que Deus vai trazer algumas propostas que a gente precisa ficar atento. Então, o deserto, ele pode e deve nos levar mais perto de Deus, mas o coração, não apenas o corpo. Porque muitas vezes a gente vem cultuar, queridos, eu falo isso porque eu fiz isso muitos anos, eu sou filho de pastor. Eu esquentei muito banco de igreja sem aprender nada a respeito de um relacionamento com Deus, o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu tive que me converter e todas as minhas experiências, Deus quis que fosse assim, foram fora da igreja. Eu entreguei o meu coração com 4 anos de idade num ponto de ônibus com a minha mãe pregando o evangelho para mim. Eu fui visitado pelo Espírito Santo, eu tinha 17 anos, eu estava na praia com os amigos. Depois eu tive um reencontro com Deus com quase 22 anos, 28 de dezembro de 1996, eu estava de novo na praia, mas agora eu estava drogado, não estava apenas passeando na praia. E um dia foi revisitado pelo Espírito Santo no corredor do supermercado, aleluia. Deus é bom, queridos, e sabe, nós precisamos permitir que a gente não tenha apenas uma experiência, porque as experiências, preste atenção, elas apenas devem nos mostrar um estilo de vida. É para isso que a experiência deve servir, querido. Eu não quero fazer da experiência uma doutrina, ou seja, você sempre tem que ter essa experiência, mas a experiência revela alguém. E esse alguém está esperando um relacionamento conosco, amém, igreja? É isso que a gente precisa pôr no nosso coração. Toda a história de Israel, quando Deus faz a sua proposta de levar eles para o deserto, e eu já vou abrir a Bíblia, quer dizer, a minha Bíblia está aberta, mas já vou ler a Bíblia com você. Eu sou um pregador que fala da Bíblia, mas essa fundamentação para dizer que aquilo que Deus falou no meu coração e eu entendi o que Ele falava e que eu quero repartir com você, que está na Bíblia, é importante para a gente ver que a gente já está passando por vários períodos desses 5 pontos que eu quero te passar nessa manhã. Se você puder aceitar assim, eu quero te dar uma mãozinha quando você passar pelo deserto. Vira para alguém e fala assim, Deus quer te dar uma mãozinha. Brinca com alguém aí, aproveita, dá bom dia, irmão, entendeu? Deus te abençoe. Aleluia. Se eu puder, eu quero te dar uma mãozinha. 5 pontos. 5 pontos onde eu vejo que a gente precisa olhar diferente para o deserto. Primeiro ponto, a gente já comentou, mas os desertos da vida existem. Pastor, todo mundo sabe. Não, às vezes tem gente que não percebeu ainda. A gente trabalhando como pastor, como conselheiro, como psicólogo, você vai conversar com pessoas de 20, 30, 40, 50 anos que têm coisas que são novas na vida. Um dos casos mais emblemáticos que eu passei na minha vida foi um homem de 50 anos, a gente estava ministrando ele em algumas coisas específicas, e ele chegou e falou assim, quem sou eu? Um homem com 50 anos não sabia sua própria identidade, não o nome, o RG, não é a identidade, mas quem ele era, para que ele nasceu, para que ele vive, para onde ele vai. Isso me mostra que muitas vezes nunca é tarde para aprender, ou sempre, nunca é tarde para aprender. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, querido, dos desertos da vida existem. Não vai ter como a gente fugir. Pode ser que a gente passe mais, entre aspas, que uns, mais do que outros, ou menos. Mas a verdade da vida é que esses desertos existem. Eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, existem desertos na área da nossa saúde, do nosso físico. Existem debilidades, doenças que a gente passa, existe até mesmo a morte. Então, no nosso próprio corpo, Deus permitiu que a gente experimente situações difíceis, e quando você vê o Evangelho, você vê Paulo dizendo, olha, eu passei por isso e por aquilo e eu aprendi. A passagem tem que trazer um ensino para nós, igreja. A passagem, ela precisa mostrar quem está cuidando de nós no meio daquele problema. Paulo, ele falou, olha, eu passei por tudo, não sei quantos naufrágios, ameaças de morte, mas eu venci. Eu tive muito, eu tive pouco, mas eu aprendi a me contentar. A gente vai ter situações na vida que trazem debilidade da nossa saúde. Às vezes a gente nasceu com uma debilidade. Lá em casa, irmãos, os quatro usam óculos, mas um não usa.
Não precisa, tem olho de águia, enxerga mais do que o normal. Ah, isso é justo, isso é injusto. A questão não é essa, é o que eu posso fazer com aquilo que Deus me deu, a debilidade, a falta de saúde, doenças sérias. A gente acompanhou um tempo atrás, né, uma tia que realmente foi consumida pelo câncer até vir a falecer. Nós pudemos visitá-la mais de uma vez para levar o conforto ao seu coração, para agir em fé até o final. Como a Bíblia diz em Hebreus 11, Hebreus 11 diz que eles tiveram fé, os heróis da fé, eles tiveram a fé até o fim, mas alguns não viram a promessa materializada. Nós precisamos manter a nossa fé até o fim, amém, queridos? Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E com todo carinho do mundo, não é o evangélico que viverá da fé, é o justo. Nós precisamos ir além. Nós precisamos, sim, ter uma fé em cima dos evangelhos, mas nós precisamos entender a justiça de Deus. E a justiça de Deus se estabelece pela fé. Tudo que eu tenho conquistado nos últimos tempos é porque eu tenho entendido, Deus tem revelado, e eu tenho misturado aquilo que eu ouço, que é a palavra, né, que é Cristo, a fé vem pelo ouvir, a gente tem que misturar com fé. E a gente passa desertos físicos. A gente passa também por situações não só da falta de saúde, mas a própria morte. E a gente muitas vezes fica num tempo, a gente acompanha pessoas que a gente tem que dizer, amado, amada, você precisa enterrar esse parente. Já enterrou há 6 meses, há 1 ano. Mas o coração ainda não realizou, ainda não experimentou aquilo que é o consolo, né, que Deus pode trazer quando a gente realmente entrega alguém. Os desertos físicos vão aparecer. Os financeiros, né, a gente experimenta esse aí, talvez todo mundo tenha uma história para contar, né? Desemprego. Como é diferente o trabalhar do Brasil e dos Estados Unidos, como é diferente a forma de ter renda, como é diferente a forma de se garantir quando você perde o emprego, como a gente tem que ter essa realidade no nosso coração, mas às vezes não é nem o desemprego, tem emprego, mas está faltando dinheiro, está sobrando mês no final do salário. Deus tenha misericórdia. Está difícil. Situações onde você chama de deserto, está lá com a parcela atrasada, está com dificuldade. Mas esses desertos, eles vêm. Eu estou falando dos mais simples, talvez até os mais difíceis, Desertos emocionais. A traição de alguém que você tinha muita confiança. Davi disse, poxa, você, meu amigo, dói mais. Quando a traição vem de alguém perto, e é todo tipo de traição, querido. A traição de um cônjuge, a traição de um amigo, a traição de uma autoridade, às vezes é uma autoridade dentro da igreja, alguém que você respeitava muito, vem esse deserto emocional, você não consegue mais confiar em pessoas, você tem dificuldade de se relacionar com pessoas que estavam ou são como aquela que te traiu, aquela que te feriu. Na área emocional também, Os jovens, quando estão na secura, dizem, estamos no deserto, pastor? Está difícil o negócio. Tudo é deserto, até que não é deserto, vira deserto. Então, tem várias situações na nossa vida, inclusive a espiritual. Você vai cumprimentar o irmão, e irmão, como você está? Estou seco. Tudo é secura, irmão? Eu estou seco, irmão, estou vendo, aí você não tem vindo à igreja. Quando você está na igreja, parece que você está meio, em outro lugar, sua cabeça e tal, e às vezes você está experimentando uma secura no seu espírito. Um deserto, por alguma decepção com Deus, não só com pessoas, como no emocional, mas no seu espiritual, uma decepção de coisas que você esperou. Às vezes Deus não te prometeu, às vezes Deus falou para outro, você achou que era para você, mas você começa a experimentar um deserto. E eu quero te dizer, irmão, não ignore, os desertos da vida existem. Jesus falou, vocês estão no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Então, ponto 1, desertos existem. 2, nós vamos passar por ele, porque existir não quer dizer que a gente vai passar. Mas como eu já citei algumas situações aqui, é fato, nós vamos passar por eles. E esses da vida, queridos, são fáceis da gente entender, são como caminhos que a gente pega, às vezes você não tem desvio, você não tem opção. Mais especificamente, eu quero aqui começar a fundamentar o que eu vejo na Bíblia. E se você puder, abra ou liga a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Êxodo é o livro da saída. O povo de Deus estava preso no deserto, o povo da aliança, o povo com quem Deus estabeleceu o princípio do relacionamento. Mas Deus chama o libertador. Os capítulos anteriores, Deus chama Moisés. E é interessante que o próprio Moisés, irmão, ele teve que ir para o deserto.
Enquanto você acha aí alguns, o próprio Moisés teve que ir para o seu deserto, passou 40 anos no palácio, depois ficou 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Nem ele não tinha nem ovelha, irmão. Ficou cuidando das coisas dos outros. Mas no capítulo 5, Deus estabelece um princípio. Diz assim, Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebrem uma festa. Aonde? Algumas versões aí é sacrifício, não é? Outras para que me adore. Todas as versões juntas, você vai ver uma adoração, uma celebração, um sacrifício, como foi falado de ser sacrifício vivo. Mas o princípio Deus estabelece, diz assim, deixa ir o meu povo para me celebrar, para me sacrificar, para me encontrar, para dançar diante de mim no deserto. E aí eu quero que você pense o que eu pensei. Por que Deus, logo no começo do relacionamento com o povo, através do seu libertador Moisés, que é figura de Jesus Cristo, ele diz, eu quero que o povo vá para o deserto. Tem um mistério para a gente entender. Por que o deserto? Deus estabelece desde o princípio, ele diz, o faraó retruca, quem é o Senhor? Porque eles dizem, o Senhor, o Jeová. Né? Quem é Jeová, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço Jeová, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto agora deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aqui gera a visão deles de terror, se eles não obedecessem, como um empregado ao seu patrão, ou como filho ao seu pai. Se não executar, a gente vai ser punido. E aí o faraó retruca e diz, Moisés e Arão, por que vocês vão parar o povo das suas obras? Deixa eles trabalharem. E aí ele, né, ainda depois, mais tarde, ele vai aumentar a carga desse povo. Mas, queridos, desde o princípio, Deus faz aliança com o povo. Essa aliança começa com Abraão, que é chamado pai da fé. Passa por toda a sua descendência, aí chega em Moisés, havia a promessa da escravidão, chega Moisés, Moisés é o libertador, a primeira coisa que Deus faz quando vai libertar o povo é mandar para o deserto. Não tem, quando você pensa, não tem sentido, irmão. Se mandasse ainda para o oásis, amém, aleluia, mas mandou para o deserto. Deus, nós esperamos tanto tempo, agora em vez da gente ir para a festa, a gente vai para o ralo. Né? Em vez de passar a noite bebendo, coisa boa, a gente vai passar secura na nossa garganta. Mas Deus deixa um princípio que eu quero hoje repartir com você, querido, porque existe o deserto, existe um propósito. Deus manda o libertador levar o povo para o deserto. E aí você fala, pastor, isso aí é Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Lucas capítulo 4, verso 1 a 8. Abra lá comigo, Lucas capítulo 4. É onde acontece, a Bíblia descreve a tentação de Jesus. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, tinha sido batizado. Jordão significa quebrantamento. E foi levado pelo Espírito ao... Que brincadeira é essa, né? Deus gosta de levar o povo para o deserto, rapaz. Diz, o Espírito levou Jesus ao deserto. Então, queridos, se os desertos da vida existem, Deus, né, vai permitir que a gente passe por eles. Esse é o ponto 2 dessa mensagem. O ponto 3, o deserto vem antes da bênção. Lá ainda em Êxodo, Deus manda o povo experimentar. Interessante que eles saem em caminho de 3 dias. E não por coincidência, Jesus morre e ele vai por 3 dias para o seio da terra e volta. Eu creio que foi o maior deserto que Jesus já experimentou. Na cruz ele falou assim, pai, por que você me abandonou? O dia que o nosso deserto foi como o de Jesus, querido, nós estamos num relacionamento pleno com Deus e o seu Espírito Santo. Por que você me abandonou? Quando a gente sente a dor da saudade. Quando a gente vê que, na verdade, o que mais importa é o nosso relacionamento com Deus e não a nossa religião. Não só os costumes, as tradições, mas o relacionamento com a pessoa de Deus. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito
ao deserto. E é interessante que depois, versículo 14 de Lucas 4, então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para Galiléia. Ele saiu do deserto, irmão, era uma transição, era uma passagem. O povo experimentou aqueles 3 dias, voltou, porque eu creio, na minha interpretação, que Deus queria dar para aquele povo que era escravo, irmãos, 430 anos sem liberdade para cultuar o Deus deles. Eu creio que Deus experimentou eles irem para o deserto, para essa experiência de estar com Deus pudesse ser um desejo de um estilo de vida. Então, esse ponto 3 diz que o deserto vem antes da bênção. Quando o povo é retirado do Egito, qual que era o objetivo deles, irmão? Era Canaã, sim ou não? Sim? Era a terra prometida. Eram as promessas que foram feitas. E é interessante que eu não sei se você for assim, tão experiente como eu, irmãos, eu sou daquela época que a gente cantava a música do Caminhão do Voo para Canaã. Alguém é dessa época aí, irmão? Se denuncia aí. Só que assim, eu era criança, eu não entendia direito. Eu entendia assim, o caminhão do voo para Canaã. Eu pensava que era o caminhão do voo que é para Canaã, irmão. Nem sabia que era Canaã, pequenininho, cantando na igreja, a gente vai repetindo, né? Então a gente chama o visitante, daí o cara começa a cantar cordeiro, leão, ele fala, meu Deus, parece um zoológico aqui. Você tem que explicar para ele, né? Você tem que evangelizar. Mas qual que era o objetivo de tirar, irmãos? Não era o deserto, era a promessa. Deus tem promessas para todos nós aqui que estamos reunidos. Amém, igreja? Só que existe, muitas vezes, um deserto antes da bênção. Esse é o ponto 3. O deserto vem antes da bênção. As promessas, né, de Deus estavam esperando eles lá em Canaã. Mas eles foram testados, porque o deserto é um teste. É uma aprovação para uma aprovação. O teste não visa repetir ninguém, o teste, querido, é promover alguém. O teste é para que a gente possa ser aprovado. Então, nesse ponto, eu entendo que se você está passando por um deserto, ou se você vir a passar por um deserto, irmão, coloca na sua cabeça, coloca na sua alma, põe no seu espírito que você está passando pelo deserto para alcançar a bênção. Amém, igreja? É diferente como você está começando a ver o deserto agora. Antes você queria evitar de todo jeito. De repente tem gente, não, eu já estou querendo deserto, porque o deserto vai aproximar você da bênção. O tempo que você passa no deserto, querido, é você que determina, pela sua obediência ou a falta dela. De como a gente escuta Deus ou como a gente não escuta Deus. Então, Canaã estava após o deserto. E a terra prometida vem depois. É interessante que a Páscoa significa passagem, ela foi estabelecida no deserto. Quando no deserto a gente entende que é Deus que está à nossa frente, nos conduzindo por aquele caminho ruim, sim, difícil, doloroso às vezes, mas se a gente celebra, querido, a Santa Ceia não só fisicamente, mas no coração, se a gente participa não só dos elementos que são servidos, mas se a gente participa daquilo que o próprio Cristo nos oferece, nós vamos encontrar uma resposta, não só a resposta, mas ela mais rápida também. A gente precisa aprender a reconhecer o senhorio de Cristo nas nossas vidas também no deserto. Tem muita gente que na hora difícil esquece de Deus, a gente está cansado de ver isso. E não pensa que pastor também não é tentado a isso não, viu, irmãos? Eu me lembro daquele irmão que ele não queria levantar uma certa manhã. Ele não queria, a mãe dele chamar, meu filho, tem culto hoje. Ah, não quero, mãe, não estou afim hoje, dormi pouco. Ele foi dando uma desculpa, 2, 3, faltava assim 15 minutos para o culto. Acorda, filho, você é o pastor. Opa, tem que ir mesmo. Tem hora, irmão, que é responsabilidade que faz a gente corresponder com algumas coisas. Como pai, como marido, como pastor. A gente passa dificuldades, né? Do mesmo jeito, a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E eu sou apaixonado pelo Pedrão, o Simão Pedro. Ele parece a pessoa mais plausível possível para eu me inspirar que dá para seguir Jesus. Você pode dizer amém para isso? Ô Pedro, é cheio de falha, fala uma coisa santa numa hora, fala besteira na outra. E a gente vai assim, deixando Deus fazer a obra na nossa vida, lembrando que o deserto vai nos aproximar da nossa bênção. A nossa bênção está depois do deserto.
Então, queridos, ponto 4, né, da nossa mãozinha. Sozinho ou acompanhado. A gente precisa ter essa decisão no nosso coração. Se a gente vai passar sozinho ou acompanhado. Que é certo que a gente vai passar. É o ponto 2. Nós vamos passar por eles. É certo que o deserto vem antes da bênção. Se a gente conseguir sair do deserto, a gente vai encontrar a nossa bênção. E a decisão é de estar sozinho ou acompanhado. Em Êxodo, querido, a Bíblia diz que foi o próprio Deus. Deus, na pessoa de Moisés, ele estava não só com a palavra, não só com o tabernáculo do culto, mas ele era a coluna de fogo e também era a nuvem. Deus estava lá. Quando Jesus também, a Bíblia, nós acabamos de ler, capítulo 4 de Lucas, quando nós lemos a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Irmãos, tem desertos da nossa vida que é o Deus purinho na causa, e a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para entender por que a gente está passando por aquela situação, por aquele deserto, qualquer que seja ele, físico, espiritual, emocional, financeiro. Deus, por que eu estou passando? Especialmente na área financeira, onde a gente se bate muitas vezes, muitas pessoas que a gente senta e aconselha, não é falta de bênção que ela tem, é falta de administração. É diferente. Ela chama o deserto para si por causa das suas próprias emoções, né? A gente gasta dinheiro com as nossas emoções. Você sabia disso? A gente gasta dinheiro emocionalmente. A gente tem necessidades emocionais ainda não curadas. E eu me lembro de Jesus dizendo para a gente andar com ele, tomar o jugo dele, assumir o fardo, porque ele vai trazer descanso para a alma. Emoção é parte da alma. E a gente também pode entregar para Jesus nos curar. Amém, queridos? Então, você vai sozinho ou vai acompanhado? Eu não sei se você já passou por uma situação onde você realmente se viu sozinho, física, emocionalmente. Eu estou sozinho. Na verdade, muitas vezes a gente não está, mas é a nossa visão. A gente, por A mais B, a gente compreende, a gente entende que a gente está sozinho naquela situação e não tem coisa mais terrível do que se ver sozinho, abandonado. Repito, como Jesus disse na cruz: Pai, por que você me abandonou? Mas muitas vezes a gente, mesmo se vendo assim, a gente não se volta para Deus. Quanto eu imagino ele como um pai dizendo: vai, me chama, vai, eu quero participar, me chama, eu quero resolver esse problema, eu quero estar junto com você, eu quero acelerar a situação, a solução do problema, e você não se rende para pedir que ele esteja junto com você. Às vezes não foi Deus que mandou você para o deserto, mas ele pode ser chamado no meio do deserto para te tirar. Amém, igreja? Deus é Pai, Ele compreende as nossas dificuldades, as nossas situações. Ele está ali querendo ajudar. Quantas vezes eu, com filhos naturais, não queria que eles tivessem assumido certas situações na vida, né? Mas aconteceu. E a gente tem que se apresentar para ser uma solução no meio do problema. Nós, como pastores, muitas vezes: pastor, fiz negócio com o irmão da igreja. Irmão, não te perguntou se era para fazer. Ainda bem que eu não conheço ninguém aqui, né, pastor? Você conhece. Fiz negócio, vendi um carro, comprei um carro, não é outras coisas. Não perguntou quando tinha que fazer, mas depois a gente ajuda a sair do problema. Se nós que somos humanos ainda a gente ajuda, imagina Deus, que é nosso Pai eterno. Amém, igreja? Então, mesmo que você tenha entrado no deserto, eu quero te dizer, convida Deus, convida o Espírito Santo, faz sua oração sincera, honesta, pede ajuda para aqueles que Deus estabeleceu sobre a sua vida, os pastores e líderes. A Bíblia diz, segundo Crônicas 20:20, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A prosperidade muitas vezes está em a gente se humilhar e permitir que outra pessoa seja o canal da bênção. E jovens, deixa eu te falar, os primeiros profetas que Deus coloca na sua vida são os seus pais. Amém, igreja? Pelo menos os pais têm que dizer amém nessa hora e assumir o lugar de profeta. Porque profeta é aquele que antevê. Se você passou na vida por alguma situação, você já anteviu o que o seu filho pode errar. Então, você é um profeta, entende o que eu estou dizendo? De maneira natural. Mas também dá para ser um profeta espiritual. E a gente precisa pedir, então, ajuda. Não só para Deus, mas deixar que Deus use pessoas na nossa vida. Quinto e último ponto para fechar. Eu acredito que esse aqui é o polegar para tocar todos os outros. As lições do deserto. Se fosse só para passar pelo deserto e a gente não aprender nada, não foi útil. A gente diz que errar é humano, né, mas persistir no erro é tolice. E a gente precisa aprender com a situação, não necessariamente com o erro, porque se Deus criou o deserto dentro das nossas experiências, da nossa vida, a gente tem que tirar
algumas conclusões que eu quero ir para o final dessa mensagem falando que 5 pontos dentro do quinto, né? São 5 pontos e são 5 subpontos, se ficar bom assim para você. As lições do deserto. Em primeiro lugar, Deus quer trazer libertação. Muitas vezes, querido, a gente está indo atrás só do que os nossos olhos cobiçam. Às vezes a gente está lutando por coisas que a gente colocou na nossa cabeça que não tem nada a ver com uma vida com Deus. Alguma condição financeira, uma relação amorosa, um relacionamento amoroso, algumas coisas que a gente projetou para o nosso futuro, mas que necessariamente não tem a ver com aquilo que Deus quer para ter um relacionamento com você. E o ponto central, eu quero dizer que, acima de todas as coisas que você pode aprender na Bíblia, durante toda a Velha Aliança, todo o Velho Testamento, Deus deixou escondido uma coisa. Ele não tinha mostrado o Filho. E quando o Filho se manifesta, deixa eu falar uma coisa, hoje nós tivemos mais uma dedicação, enfim, uma bênção aqui, eu amo esses momentos, e eu digo que se no Brasil fosse fácil ter carro maior do que 5 lugares, eu tinha tido mais filhos, aleluia. Mas parei com 3, porque é o que cabia, né, no carro. Então, queridos, eu vou voltar nisso daqui a pouco. Dentro desse ponto, né, da libertação, a gente tem que entender que a escravidão de algo que a gente imaginou é um projeto de Deus para nos livrar. Deixa eu te perguntar, você acha que tinha um hebreu naquele povo durante 430 anos que escolheu ser escravo? Não, tudo que eu sonhava na vida era ser escravo de Egito. Rapaz, olha, meu pai, cara, meu tataravô, 150 anos, ele falou para mim, olha, tudo que eu sonhei para vocês é que vocês fossem escravos. Não tem sentido, querido, mas às vezes a gente nasceu numa situação, ou às vezes a gente se enfiou numa situação que vai contra o plano de Deus para a nossa vida. E eu vejo que o primeiro ponto que Deus quer trazer, quando Ele nos apresenta o deserto, é nos livrar de uma escravidão. E tem coisas na vida que a gente imaginou, querido, que nos escraviza. Tem coisas que a gente está trabalhando naquilo há muito tempo, e a gente imaginou que aquilo ia nos levar, na verdade, a um lugar de liberdade, mas nos levou a um lugar de escravidão. A Bíblia diz que aquele que deve aquele que empresta é senhor daquele que emprestou. E muitas vezes a gente está numa situação, né, de escravidão, e Deus queria e quis com o seu povo levar para quê? Para levar eles a um lugar de libertação. Eles não sabiam o que era liberdade. Pensa comigo, irmão, 430 anos. Quem ali sabia o que era liberdade? Não sobrou ninguém. No máximo tinha gente de 100 anos, 80, e olha lá, escravo não dura tanto, não é verdade? Ninguém sabia o que era ser livre. E às vezes a gente vive uma vida em Deus acreditando que a gente está experimentando toda a liberdade ou toda a libertação que Deus pode trazer para a nossa vida, mas a gente ainda é escravo. E até Deus nos conduzia uma experiência, aquela do deserto, que eles foram e voltaram. Moisés não chegou roubando a porta já e falando o seguinte, agora acabou, sai todo mundo, vazou, prendeu o faraó. Não, ele falou, Deus está falando, é para tirar o povo que eles vão me adorar. Por não deixar fazer isso, é que Deus enviou as pragas. E 10 é número de prova, 10 é número de provação, por isso que você é provado no seu dízimo. É por isso que os 10 mandamentos é uma prova de toda a lei. Então, ele falou primeiro, vamos experimentar. Quando Deus dá uma experiência de libertação, a gente fica com gostinho de quero mais. Sim ou não, queridos? Amém? Bom, você prova uma coisa boa. Quanta comida diferente, né? Eu ia provando, às vezes, que a gente vinha aqui passear em família, nos Estados Unidos, comida diferente, boa ou não boa, mas com gosto bom. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Entendeu? Mas a gente ficava com gosto, eu digo que comida tem gosto de lembrança. Você fica pensando, mas você vai comer segunda vez? Eu tenho até uma mensagem só sobre isso. Quase saiu ela hoje, pastor. Mas eu não quis desobedecer, né? O povo falou que se não obedecesse, ia ter pestilência. Como você encomendou a mensagem, fiquei com medo da pestilência. Falei, não, deixa essa outra por uma outra vez. A gente tem que entender também, querido, que o segundo subitem, né, das lições do deserto é a adoração. O primeiro é experimentar. Gente, imagina, o cara depois de 430 anos, eles olhando assim, nossa, não tem egípcio na nossa cola. Não tem nego falando, faz isso aqui, faz aquilo ali, não faz isso. Não tinha, eles tiveram uma experiência de libertação, mas eles também tiveram uma experiência de adoração.
Nós hoje tivemos uma experiência de adoração aqui em conjunto, amém, igreja? Mas você pode ter a sua, na sua casa, no seu carro, caminhando como eu inventei de fazer ultimamente. Nunca caminhei na vida, mas agora virou moda, aleluia. Né? Estou tentando estar mais alinhado, trabalhar também. Adoração, né? Então é uma experiência para um estilo de vida. Você experimenta aqui e fala, cara, eu quero mais. Então Deus proporcionou isso porque eles não tinham. Em terceiro lugar, Deus dá direção no deserto. Preste bastante atenção, Deus dá direção. De novo, para quem a gente vai? Quem é que veio antes de Jesus, queridos? O JB, o João Batista, né? Meu chegado, JB. JB, a Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. Não era João Batista clamando no deserto, era o próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele diz assim, a Bíblia diz que ele era a voz do que clama no deserto. É Deus que chama a gente para o arrependimento. É Deus que chama a gente para uma mudança de vida. É Deus que nos chama, querido, para a gente passar pelo deserto e encontrar um lugar de arrependimento. Por que João Batista não estava na igreja e estava no deserto? Por que Deus estabelece essa figura? Não, esse figura, literalmente, né? Porque o cara se vestia, né, com couro, comia gafanhoto, né? Deve ter gosto bom também, nunca provei. Mas tem povo lá no Oriente que faz isso. Irmãos, ele foi colocado no deserto. Porque, de novo, Deus estava chamando a nossa atenção para essa figura. Hoje eu clamo para vocês de Deus dentro do meu deserto, mas dentro da igreja, para que a gente possa fazer com que o Espírito Santo nos conduza em outro lugar. Então tem direção. Dentro do deserto tem direção. Quando eles estavam andando, eles eram guiados por Moisés, que era a voz de Deus. E Moisés dizia, nós vamos para cá, nós vamos para lá. Se você se deixar ouvir, o próprio Deus vai dar direção para você dentro do deserto que você está passando. Isso é o que eu tenho experimentado. Eu ainda não sei se o meu deserto acabou, mas eu sei que Deus me pôs nele. Em algum momento eu vou entender, só que o deserto já não está virando uma penalidade, já não é mais. Esse meu deserto tem virado um entendimento, uma compreensão, um crescimento. E em quarto, presença. Atos 7,44, só citando para a gente não delongar muito. Quando Estevão, querido, está dizendo tudo o que aconteceu, dando prova da fé que eles estavam vivendo naqueles dias, dizendo como Deus estabeleceu todas as coisas, no versículo 44, ele diz que o tabernáculo de Deus estava no meio do povo. Tinha a presença de Deus lá. Eu não sei se você já estudou, mas a tribo, quando parava e desmontava acampamento para dormir ou para ficar lá por um tempo, eles paravam em cruz. E o tabernáculo era bem na intersecção da horizontal com a vertical. Desde o início, Deus mostrou a cruz, né, nesse acampamento das tribos, e ele pôs o tabernáculo no meio das tribos, porque ele estava querendo dizer, eu estou nesse negócio de deserto. Eu estou com vocês. Eu não abandonei vocês. Eu vou estar lá. Você só precisa me escutar. Então, tem presença de Deus, querido, mas muitas vezes a gente ou ignora, ou a gente não pergunta, ou a gente não quer saber, e a gente não sai do nosso deserto, e às vezes tem gente que morre no deserto, como aquele povo. Diz que por murmurarem, por não reconhecerem o que Deus tinha feito, e o que ele ainda iria fazer, pela falta de fé, quando os espias voltaram com a notícia, 10 dão uma notícia desanimada, só 2 dão uma notícia animada, o povo é contaminado por aqueles 10 espias negativos com falta de fé, a Bíblia diz que todos morreram no deserto, sem ver o cumprimento da promessa. Agora, Deus é tão fiel, querido, que não faltou comida nem roupa. A Bíblia diz que não se desgastou a roupa nem o calçado, e Deus ainda fazia cair o maná do céu. Tá bom para você? Para quem nem entrou na promessa. Imagina para quem entrar na promessa. E esse é o último ponto que eu quero terminar essa mensagem. Deus, ele também trouxe essa lição no deserto, a lição do sustento. Deus tem um compromisso com você de te sustentar nesse tempo difícil. Não desanime, querido. Não olhe para trás, porque o povo olhou para trás, ai, que saudade, de novo comida. Comida é um perigo, irmão. Ai, cebolas do deserto, do Egito. Estava com saudade do tempero. Quem está entendendo o que eu estou falando? Do tempero. O Egito é figura do mundo.
Ficar com saudade do tempero do mundo, querido, não vai fazer você avançar na vida com Deus. Eu sei isso porque aconteceu isso na minha vida. Eu experimentei muitos temperos do mundo, querido, e durante algum tempo foi difícil. Eu lembro minha mãe perguntar para mim, mas você não se arrepende de certas coisas? Eu dizia, não. Passou, fez parte da minha vida. Depois o Espírito Santo veio trabalhando e eu fui percebendo que, na verdade, eu perdi tempo. Agora, querido, em vez de você se culpar, e antes disso eu quero terminar esse ponto aqui do sustento. Em Êxodo 2,7 fala sobre isso, mas especialmente em Hebreus 16,35 fala que o maná caiu do céu. Mas eu não sei se você já experimentou o maná. A Bíblia diz, eu acho que em Provérbios, que as palavras ditas no tempo certo, elas são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Sabe quando você ouve aquela voz de alguém que te fala o que você precisava ouvir e de repente você, é um fôlego de vida. A Bíblia diz que o maná, ele caía sobre o povo para eles não passarem fome. Deus está te sustentando todo o tempo do seu deserto. Mas eles experimentaram um maná que pegava, durava um dia e no dia seguinte não podia comer porque já tinha estragado. Agora, na nova aliança, com Jesus Cristo revelado, e era isso que eu ia dizer aquela hora, quando eu falei sobre os filhos. Aqui, se eu entendi bem, parece que a família era o terceiro filho ou não, era isso? Mas especialmente o primeiro, que é o primogênito. Aliás, né, eu quero dizer, eu sou o caçula, mas hoje eu entendo, irmãos, por que no Velho Testamento a porção do primogênito era dobrada. Porque os pais não estão tão preparados assim, né? Tem que ter uma porção extra para o primogênito. Né, filho? Deus tem algo reservado para você, amém, querido? O dobro vem dele, aleluia. Mas, queridos, era eu e a Juliana, éramos nós dois. E nós, eu posso dizer que a gente era pai, porque a barriga cresceu. Mas, de fato, a gente só se tornou pai e mãe, pais, quando o filho se manifestou. A gente saiu do hospital com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Deus, querido, ele ficou escondido como pai durante toda a velha aliança. E a revelação dele como pai só veio quando o filho foi manifestado. Você está entendendo? Diga amém. Você precisa entender isso, querido. Você precisa deixar o Espírito Santo tocar todas as suas emoções a respeito de família, de paternidade, de maternidade que faz parte da paternidade. A gente só vai compreender exatamente Deus como pai quando a gente começar a se relacionar com o filho, porque o filho revela o pai e o Espírito revela o filho. Nesse tempo no deserto, a Bíblia diz que havia um maná diário. Só que em João capítulo 6, 31 a 35, um pouco depois que Jesus faz a multiplicação dos pães, ele diz, eu sei que muitos de vocês estão vindo aqui porque eu estou dando pão. Eu estou dando pão, eu estou dando comida. Mas ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E Pedro reconhecendo, Pedrão famoso, ele diz assim, Senhor, quando Jesus fala, ó, vocês querem hashtag partir, quer vazar? Por causa de uma situação que Jesus pregou e ficou muito duro acompanhar ele, muito difícil. Ele falou assim, vocês querem ir também? E Pedro fala assim, para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Queridos, nós estamos aqui para viver só essa vida. Nós estamos aqui para plantar nessa vida. Enquanto eu adorava o Senhor, o Espírito Santo falou comigo sobre a semeadura que a gente faz nesse mundo, querido. É o que a gente vai colher do outro lado. Se você se semeia em Deus, você vai receber não só a vida eterna, mas vida com abundância nessa terra também. E nessa manhã eu quero te dizer e repartir esse pão que eu recebi do céu. Eu quero te servir da mesa do Senhor dizendo, querido, há um propósito no deserto. Talvez você nunca pensou nisso, como eu nunca pensei. Eu nem queria passar pelo deserto, nenhum tipo. Mas hoje, se o Espírito Santo falou ao seu coração a respeito do que você já passou, do que você está passando, ou talvez você tenha que guardar essa palavra no seu coração para usar ela quando o tempo do deserto chegar. Mas eu quero te dizer, existe um propósito de Deus para o deserto. Os desertos da vida existem, nós vamos passar por ele. O deserto vem antes da bênção, você passa sozinho ou acompanhado.
Mas o deserto te traz lições, te traz experiências, te traz marcas, e eu quero repeti-las. Ele, em primeiro lugar, traz libertação de algo que você possa estar preso. Às vezes é um relacionamento, às vezes é o dinheiro, que Jesus falou que é o único outro Senhor. A única vez que eu me lembro que Jesus falou, olha, a concorrência está brava, mas é com dinheiro, não é com nenhuma outra figura, nenhum outro ícone, nenhum outra cara de Deus que tenha por aí. Ele te liberta, ele te leva a uma adoração, você experimenta. Dentro do deserto, que é possível experimentar adoração, se render a Deus. Falar, estou no deserto, então vou pegar o teu busão, me leva para onde você tiver que levar. Terceiro lugar, ele te dá a direção. Ele vai dizer para onde você tem que ir. No meio do deserto, Deus tem me falado para onde eu tenho que ir. E Ele garante a presença e o sustento. Tá bom para você, querido? Tudo que a gente tem essa semana foi uma semana de gratidão. Nós passamos com uma família que nos acolheu. Bendito seja o Senhor por eles. E todos começaram quase que invariavelmente agradecendo a Deus pelas suas famílias. E eu comecei agradecendo por aquela família que estava recebendo a minha família. A gente precisa entender, queridos, que Deus, Ele no meio de toda a situação, Ele traz o sustento e Ele pode comunicar a nós que nós somos família dEle. Feche os seus olhos nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o anjo agitar a palavra, agitar a água dentro do seu coração e te trazer entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar. Senhor, eu sinto a Tua doçura nesse lugar. Eu sinto a Tua sensibilidade em nos respeitar individualmente como pessoas, como famílias. O Senhor respeita, Senhor, a nossa constituição, a nossa história. O Senhor é um Deus carregado de perdão, carregado de recomeço, Senhor. Moisés sobe ao monte, pega as tábuas da aliança, chega embaixo, fica bravo com o povo, quebra. O Senhor diz, sobe de novo. Eu posso renovar isso sobre a sua vida, eu tenho um chamado. Pedro, Senhor, ele te nega, ele passa por uma situação dificílima, a ponto de desistir do chamado ministerial e voltar a pescar peixes naturais. Mas o Senhor prepara uma fogueira para ele, aquece o coração, Senhor, não só a barriga, e diz, eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Espírito Santo de Deus, eu quero repreender no nome de Jesus Cristo toda condenação, Senhor, que começa nos corações, nas mentes, e vai dominando a ponto de trazer um espírito de rejeição. Eu quero repreender sim, Senhor, porque a Tua palavra diz que debaixo do Teu nome, Senhor, todo joelho se dobra. E eu quero repreender, Senhor, os pensamentos malignos, os pensamentos, Senhor, que trazem a tentação, porque a tentação não vem do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não tenta ninguém, não é a sua natureza, o Senhor prova. A tentação vem do maligno, e às vezes o maligno está dentro de nós, por causa das escolhas que nós fizemos, Senhor. Não escolhemos o bem por alguma razão, mas escolhemos aquilo que é mal perante os Seus olhos. E essa manhã nós queremos encontrar o Teu perdão. Queremos, Senhor, descer ao Jordão, que é quebrantamento, arrependimento, para que o Senhor nos tire do Jordão, Senhor, no poder do Teu Espírito, como disse a palavra a respeito de Cristo Jesus. Ele se submeteu ao processo. Ele, sendo Deus, se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E Pai, nessa manhã, se havia algum coração cansado, algum coração entristecido, o salmista diz no Salmo 51, que o Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. Não, o Senhor não despreza, mas o Senhor traz o consolo, o refrigério. Espírito Santo de Deus, há um propósito no deserto. Senhor, que essa manhã os corações abertos possam receber essa semente, possam também, Senhor, jogar água nessa semente, que é a leitura da palavra, é a conversa com o Teu Espírito Santo, que conhece o Teu coração, regando, Senhor, essa palavra, e ela vai crescendo, Senhor, como aquela semente de mostarda, que é uma pequena semente, mas depois ela se torna uma grande hortaliça, uma grande árvore, talvez, possamos dizer assim, mas que oferece sombra para aqueles que colocaram ela dentro do seu coração. Espírito Santo de Deus, o justo vive pela fé. E eu quero, Senhor, hoje jogar a palavra que, misturada com fé, vai trazer respostas ao coração de gente cansada, a pessoas também, Senhor, que já passaram e talvez a dor daquele tempo ainda está presente e que nessa manhã decidem lançar isso aos Teus pés. Lançar isso, Senhor, aos pés da cruz, reconhecendo
que só o Senhor é Deus para mudar o estado do coração do homem. Só o Senhor que pode mudar os nossos caminhos, só o Senhor pode restabelecer os nossos alvos e os nossos propósitos. Espírito Santo de Deus, eu tomo esse lugar, Senhor, com honra, de repartir o pão da palavra, porque você é o pão vivo que desceu dos céus. Você tem as palavras de vida eterna, Senhor, alimenta o nosso coração cansado. Nós, Senhor, hoje nós decidimos procurar o Senhor, porque nós estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos. Nós queremos tomar o seu jugo, Senhor, que é suave, não machuca o nosso pescoço. Nós queremos tomar o seu fardo, Senhor, que contra todas as expectativas, ele é um fardo suave, Senhor, não é um fardo pesado, porque o Senhor sempre veio para aliviar a nossa vida, o Senhor sempre veio para deixar a nossa vida, Senhor, mais leve, para a gente encontrar o propósito. E no deserto, Senhor, eu quero te pedir, sustenta o coração dos meus irmãos. E quando também o deserto chegar, talvez alguns aqui, Senhor, não reconheçam desertos presentes hoje, mas quando o deserto chegar, Senhor, que essa palavra possa estar arraigada no coração, encontrar como um livro, encontra o seu lugar na estante, o coração possa estar com essa palavra guardada para o tempo necessário, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa casa que prega o teu nome, Senhor. Obrigado por aqueles que são, Senhor, o anjo da igreja, na pessoa do pastor Maurício, que ele possa ter, Senhor, a graça do alto, sabedoria do Senhor para conduzir o teu povo, também nessas questões, que o seu coração seja apacentado pelo seu Espírito, que ele possa receber a doçura, Senhor, a tranquilidade, a paz interior, a paz que o mundo não pode dar, Senhor, nesses dias. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma manhã nós não viemos ao culto, nós te cultuamos. Recebe, Senhor, todas as nossas canções, as nossas palavras, e que cada um, Senhor, que expressou aquilo que tinha no seu coração, que o Senhor receba como palavras que vão fazer um mundo novo para ele e para ela. Porque a tua palavra diz que em Gênesis o Senhor criou o mundo pela palavra, e é pela palavra que nós nos arrependemos e desfazemos o mundo que vivemos, e é pela palavra, Senhor, que restabelecemos aquilo que o Senhor quer para nós, quando nos alinhamos com a vontade do teu Espírito Santo. Bendito seja o Senhor nessa casa, bendito seja o Senhor através dessa palavra, Senhor, e aquele que crê e entrega o culto ao Senhor, diga em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, querido pastor. Pega o pirulito. Aleluia.